E olá, meus caros, tudo bom? Eu sou o professor João Trindade, estamos aqui de volta falando de direito constitucional e agora a gente vai abordar a temática do artigo 17 da Constituição Federal, que fala sobre os partidos políticos. E eu vou te dizer, partidos políticos é um tema que, para você entender bem o artigo 17, você termina tendo que trazer muita coisa da legislação infraconstitucional. Então eu vou tentar dar uma abordagem aqui bem completa para você, tá bom? Sobre essa temática dos partidos políticos. Então, vamos colocar então aqui o nosso velho e bom esquema. Vamos comentar sobre a temática dos partidos políticos. Conforme eu disse para você, matéria que é tratada no artigo 17 do texto constitucional. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre os partidos políticos é a sua natureza jurídica. O que são os partidos políticos? Os partidos políticos, eles têm a natureza jurídica de uma pessoa jurídica. Então eles têm personalidade jurídica própria, tá? Eles têm uma natureza de pessoa jurídica, mas olha agora o pulo do gato, ó. Pessoa jurídica de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado. Toma cuidado porque isso cai com alguma frequência em prova, tá? Havia, especialmente os teóricos do direito italiano, havia quem defendesse que os partidos políticos eram pessoas jurídicas de direito público, eram equiparados a uma autarquia, mas a Constituição de 88 tirou qualquer dúvida acerca disso, porque no artigo 17, parágrafo 2º, ela vai dizer que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Então, quer dizer, os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil, na forma do Código Civil. Elas são pessoas jurídicas que visam a conquistar o poder e exercer o poder e implementar sua agenda. Mas eles não se confundem com o governo. O governo, as entidades federativas, são pessoas jurídicas de direito público. Os partidos não, são pessoas jurídicas de direito privado, assim como as associações, as sociedades, as entidades religiosas. Beleza? Primeira informação relevante que você já tem aqui, beleza? Agora, outra coisa importante sobre o partido político, sobre a figura dos partidos políticos, diz respeito à sua criação. A questão da criação dos partidos políticos, que o próprio texto constitucional diz que ela é livre, mas a criação dos partidos políticos se dá com o registro em cartório. Ou, como diz a Constituição, na forma da lei civil. É aqui que o partido político ele vai ter o seu nascimento, é aqui que o partido político vai ter a sua personalidade jurídica. É aqui que o partido político adquire personalidade jurídica. É aqui que o partido político nasce como associação privada. Então, juntam-se as pessoas, tá lá, criaram o partido político tal. Mas aí ele passa a ter personalidade jurídica, ele passa a ter caráter de pessoa jurídica de direito privado. Mas ele não pode ainda disputar eleições. Porque o partido político, para adquirir capacidade eleitoral, ele precisa registrar os estatutos dele no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, quer dizer, o partido político, a criação se dá com o registro em cartório, tá? Mas o registro dos estatutos, do partido político, ele vai ocorrer perante o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral.
cai com alguma frequência em prova perguntando se o registro é no Supremo Tribunal Federal, não é, é no TSE, Justiça Especializada Eleitoral. Cai também, às vezes, perguntando se é no Tribunal Regional Eleitoral da capital do estado em que ele foi criado. Não, tem que ser no Tribunal Superior Eleitoral, com sede em Brasília, porque se trata de um partido político que precisa ter abrangência nacional, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, com esse registro dos estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, aí então é que o partido político ele pode disputar eleições. Então, a partir disso é que o partido político ele passa a ter capacidade eleitoral, ele passa a poder disputar eleições. Toma cuidado, isso está no artigo 17, parágrafo 2º, cai muito em prova de concurso dizendo que os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com o registro do estatuto no TSE. Não é. Primeiro ele adquire personalidade jurídica com registro em cartório, na forma da lei civil. Depois ele adquire capacidade eleitoral ao registrar seus estatutos no TSE. Repito para você o 17, parágrafo 2º da Constituição, que ele fala: os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Maravilha. Então, temos esses dois momentos diferentes. A criação, a aquisição da personalidade jurídica e a aquisição da capacidade eleitoral. Agora, uma outra temática relativa aqui sobre a questão dos partidos políticos é uma questão relacionada aos, vamos chamar assim, aos princípios que regem os partidos políticos. Vamos analisar aqui, e aí só pelo espaço que eu estou deixando aqui, você já percebe que vai ter muita coisa aqui para a gente abordar, né? Maravilha, então, vamos falar sobre os princípios dos partidos políticos. Bom, um primeiro princípio que os partidos políticos vão ter é a questão do caráter nacional. Os partidos políticos, eles precisam ter caráter nacional, tanto que a lei orgânica dos partidos políticos, a lei 9.096 de 1995, ela diz que o pedido de registro do partido político no Tribunal Superior Eleitoral tem que vir, inclusive, com o número mínimo de assinaturas espalhadas por 1/3 das unidades da Federação do Brasil. Quer dizer, você tem que provar essa representatividade do partido político no Brasil inteiro. Não pode haver mais, já pôde, não pode haver mais partidos de caráter regional. Antigamente tinha, né? Teve o famoso PRP, o Partido Republicano Paulista, lá na Primeira República, lá na República Velha. Hoje em dia, não mais. Não existe mais partido regional. O partido tem que ter caráter nacional. Por isso, como eu disse, ele vai registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Só que toma cuidado. Esse caráter nacional, ele não significa que precise haver verticalização, mas não precisa haver verticalização O que é isso? Verticalização foi uma tese que surgiu no Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual, como os partidos tinham que ter caráter nacional, então se entendeu que os partidos não podiam ter coligações contraditórias. As coligações, que são junções partidárias para disputar uma eleição, teriam que ter uma verticalidade, uma coerência. Ou seja, não podia o PT ser inimigo do PSDB na esfera federal e serem aliados na esfera estadual na mesma eleição. Foi a tese que surgiu no Tribunal Superior Eleitoral, a tese da verticalização. Ou seja, era uma espécie de exigir uma monogamia partidária, digamos assim.
Só que partido político no Brasil não gosta de monogamia. Partido político no Brasil gosta de orgia, gosta de ninguém é de ninguém. Então, foi aprovada uma emenda constitucional. Emenda Constitucional 52 de 2006, para dizer exatamente o contrário do que o TSE tinha dito. O TSE havia dito, tem que ter verticalização, a mesma coligação que tiver na esfera federal tem que ter coerência com a coligação na esfera estadual. E aí se colocou, os partidos políticos têm que ter caráter nacional, vírgula, não se exigindo que a coligação tenha coerência nas esferas federal, estadual e municipal. Ou seja, está expresso hoje em dia, no 17, parágrafo 1º, que não existe essa obrigatoriedade de simetria ou coerência entre as coligações partidárias nos mais diversos níveis federativos. Beleza? Aí vem uma outra questão que eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre coligação. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre o princípio da liberdade partidária. A gente vai ter o princípio da liberdade partidária. Essa liberdade partidária, ela se desdobra em vários aspectos. Bom, primeiro, a gente tem a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção. Essas liberdades aqui são citadas no caput do artigo 17. O caput do artigo 17 ele vai dizer que é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos. Bom, é livre a criação até porque a gente adota o pluripartidarismo. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre esse princípio específico do pluripartidarismo. Em virtude do pluripartidarismo, então é livre a criação, fusão, etc. Agora toma cuidado. É livre desde que preenchidos os requisitos legais. Tanto assim que o registro do estatuto no TSE é um ato vinculado. Então quer dizer, se eu chegar no Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de registro que tem o número mínimo de assinaturas e que atende a todos os requisitos legais, o TSE é obrigado a deferir o registro de candidatura, ou o registro do partido político. O TSE não pode dizer, gente, mas já tem muito partido no Brasil. Não, é um direito criar aquele partido. Seja criar um partido novo, seja fundir dois partidos para dar um novo, seja um partido incorporar o outro, engolir o outro, seja o partido ser extinto. Mas tem mais, essa liberdade aqui, ela também vai abranger a questão da liberdade intrapartidária, a liberdade dentro do partido, a liberdade para o partido definir coligações e federações partidárias. Calma, que eu vou explicar. Olha só. Coligação é uma coisa, federação partidária é outra, tá? Inclusive, já perguntaram ao Supremo Tribunal Federal se, dado que a emenda 97 de 2017 proibiu coligação em eleição proporcional, se a lei ordinária que permitiu as federações partidárias, acho que é artigo 11A da lei dos partidos políticos, se ela seria válida. O Supremo diz é válida porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou explicar, depois eu coloco aqui, tá? Coligação é algo que vale só para a eleição. É só para concorrer na eleição, depois acaba. Ou seja, é algo episódico. Federação não. Federação é um noivado. Federação, os partidos botam a aliança na mão direita.
Federação já são 2 ou mais partidos se juntarem para concorrer numa eleição e tem que ficar juntos por um tempo. Tem que ficar juntos pelo menos uma legislatura, que são 4 anos. Então veja, coligação é para eleição, depois cada um para o seu lado. É uma ficada. Já a federação partidária não, é um noivado. Federação tem que concorrer na eleição e ficar junto pelo menos uma legislatura. Coligação só vale para a eleição. Federação vale para a eleição e para o período de mandato parlamentar, para o período de funcionamento parlamentar depois. Coligação não pode mais ter em eleição proporcional de deputado e de vereador. Coligação só pode ter para eleição em campanha majoritária, prefeito, governador, presidente. Federação é para todas as campanhas em todo o Brasil. A federação é como se fosse uma pré-fusão, sabe? 2 partidos fazem uma federação para, num segundo momento, dar talvez um outro passo, que é a própria fusão. Então, coligação não pode mais ter em eleição proporcional, federação partidária pode ter e vale para todos os tipos de eleição. Vou inclusive colocar então aqui, olha só, coligações, elas só valem para eleições majoritárias, só para eleições majoritárias, e só produzem efeitos durante a eleição, e elas não têm verticalização, como eu já disse, né? Não tem a obrigatoriedade de verticalização. Federação partidária, ela vale para qualquer eleição, seja proporcional, seja eleição majoritária. Ela vale para durante a eleição, mas vale também durante aquela legislatura. E também ela tem que ter verticalização. Ela é unificada no Brasil inteiro. Quando 2 partidos se federam, eles estão juntos no Brasil inteiro em todas as eleições. Beleza? Maravilha. Bom, agora outra coisa, outro princípio aplicável aqui aos partidos é justamente o princípio do pluripartidarismo. Então, no Brasil, não há um limite ao número total de partidos. Já houve, tá? Já houve uma situação, por exemplo, na vigência do Ato Institucional número 2 de 64, só havia 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Hoje em dia não, hoje em dia vigora o pluripartidarismo na situação partidária brasileira, ou seja, há uma liberdade de criação de partidos políticos, não há um número máximo de partidos políticos que podem ser criados. Beleza? Agora, toma cuidado, uma coisa que cai muito em prova. Outro princípio dos partidos políticos tem 2 proibições. Aos partidos políticos são aplicadas e aplicáveis 2 proibições. Primeira proibição, de uso de entidades paramilitares. Eles não podem usar entidades semelhantes às militares, ou seja, com o uso da força, hierarquia, disciplina, uniformização. A gente já teve, tá? Já houve, por exemplo, no Brasil, o Partido Integralista Brasileiro, que era o partido fascista, que tinha uniformização, tinha hierarquia, disciplina. Isso hoje é proibido. Os partidos políticos não podem fazer uso de entidades paramilitares. Assim como também eles não podem receber recursos de países ou entidades estrangeiras. Eles não podem receber, vou chamar genericamente, não podem receber recursos estrangeiros.
Os partidos políticos não podem receber recursos de países ou entidades estrangeiras, nem a eles se subordinar. Essa é uma questão, inclusive, de soberania nacional, né, claro, mas veja que essa é uma diferença importante entre partido político e associação. As associações nascem com registro em cartório, não precisam, claro, se registrar os estatutos no TSE. Partidos precisam. Após adquirirem personalidade jurídica, registram os estatutos no TSE. A associação pode receber recursos de entidades estrangeiras. Partido político não pode, tá bom? Outra questão aqui importantíssima relacionada aos partidos políticos diz respeito à fidelidade partidária. Nossa, como isso cai em prova. A fidelidade partidária. Essa regra da fidelidade partidária, ela inclusive, ela nasceu primeiro na jurisprudência, depois ela foi positivada em lei ordinária e depois foi positivada na própria Constituição. O que é a tese da fidelidade partidária? Quem é eleito, atenção nisso, cuidado com isso. Quem é eleito pelo sistema majoritário, ou seja, prefeito, governador, presidente e senador, quem é eleito pelo sistema majoritário, o mandato é da pessoa. O partido é quase um detalhe. Então, quem é eleito presidente da República pode se desfiliar e ficar sem partido um tempo. O partido é condição de elegibilidade, mas não de exercício do mandato. Quem é senador, de vez em quando tem partido que chega para senador e diz, eu vou te expulsar. O senador diz, nem se der ao trabalho, eu saio antes. Fica sem partido. Beleza. Agora, quem é eleito pelo sistema proporcional, não. Porque no sistema proporcional você vota no partido e na pessoa. Quem é eleito pelo sistema proporcional, o mandato é do casal, partido mais candidato. E em caso de divórcio, o mandato fica com o partido. Então, a fidelidade partidária, ela significa então que os eleitos pelo sistema proporcional, eleitos pelo sistema proporcional, que é deputado e vereador, basicamente, eleitos pelo sistema proporcional, perdem o mandato, se mudarem de partido, sem justa causa, quer dizer, sem uma causa que autorize isso. Claro que esse conceito de justa causa não está na Constituição, ele é detalhado na lei eleitoral. Por exemplo, se você prova que está sendo perseguido pelo partido ou que o partido se desvirtuou dos ideais originais, na lei ordinária que fala dessa matéria, tem as hipóteses que são consideradas justa causa pela Justiça Eleitoral. Ou, então, se você muda sem justa causa e sem anuência do partido, sem a concordância do partido, aí você vai perder o seu mandato. Então, a regra é, cuidado, eleito pelo sistema majoritário, pode mudar de partido à vontade. Eleito pelo sistema proporcional, se mudar de partido vai perder o mandato, a não ser que entre numa hipótese de justa causa ou a não ser que o partido dê a carta de anuência, a carta dizendo, vai com Deus, meu filho, que eu não te quero mais também. Tá? Então, nesse caso, a gente tem a regra da fidelidade partidária altamente cobrada em prova de concurso. Agora, aí vem uma questão importante, que é a questão da cláusula de barreira. Vê só, vamos falar um pouquinho sobre essa temática. Veja só, os partidos políticos, eles têm acesso a dois tipos de instrumentos de propaganda, vamos dizer assim.
eles têm acesso gratuito ao rádio e à TV. Então, eles podem fazer a sua propaganda nos mecanismos de radiodifusão sonora, que é o rádio, ou de sons e imagens, que é a TV. É o acesso gratuito do partido ao rádio e à TV, tá? E também eles têm acesso aos fundos. Eles têm acesso aos fundos. Porque, veja, antigamente havia o financiamento de campanhas público, com dinheiro do orçamento, e privado, de pessoa física e de pessoa jurídica. A empresa podia doar para a campanha eleitoral. Depois o Supremo Tribunal Federal disse que a doação de pessoa jurídica, a doação privada de pessoa jurídica era inconstitucional. Aí os partidos ficaram sem a principal fonte de financiamento, que era doação de pessoa jurídica. Em compensação, foi aumentado decisivamente o valor dos fundos públicos. Então, hoje em dia, existe financiamento privado de campanhas por doação só de pessoa física. E existe o financiamento público por meio de fundos previstos no orçamento. Dinheiro público doado para se fazer a campanha eleitoral. Esses fundos, eles são de dois tipos. Existem dois tipos de fundos. O fundo partidário, que é o dinheiro que o partido recebe todo ano, e o fundão. O fundão é o apelido, claro, né? Que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Esse segundo, os partidos só recebem em ano eleitoral. Normalmente isso seria matéria de lei ordinária, tá? Para ser vista lá em direito eleitoral. Mas agora a Constituição previu expressamente, ela citou expressamente o fundo partidário, que é todo ano, e o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o fundão, que é em cada ano eleitoral para fazer a campanha eleitoral. Inclusive, a Constituição diz que essas regras aqui, que essas situações aqui, do acesso aos fundos e do acesso à programação, acesso gratuito a horários em rádio e TV, isso daqui tem que ser distribuído. Ele tem que ser distribuído, o acesso, né? Ele tem que ser distribuído proporcionalmente às candidaturas femininas. Deve ser distribuído proporcionalmente às candidatas, respeitado o mínimo de 30%. Por que o mínimo de 30%? Porque é o mínimo de candidaturas femininas que tem que ter nas eleições proporcionais. De 100% dos candidatos na eleição proporcional, o máximo de desproporção que pode ter é 70-30. E o que acontecia? Os partidos colocavam candidatas mulheres só para preencher essa cota. E não davam espaço no horário eleitoral e não davam dinheiro para fazer campanha, ou seja, eram campanhas de faz de conta. Aí a emenda constitucional 117 chegou e disse, ó, tem que pegar os recursos do fundo e tem que ser 5% para estimular a participação feminina e esses recursos de fundo e de horário eleitoral, pelo menos 30% tem que ir para as candidatas proporcionalmente ao peso delas na composição da chapa. Beleza? Isso é bem importante. Agora, o que mais tem aparecido em prova de concurso é a questão relacionada à cláusula de barreira. Então, eu vou inclusive colocar aqui uma questão sobre os partidos políticos, a questão relacionada à cláusula de barreira, também chamada de
cláusula de desempenho, cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Vê só, a cláusula de barreira, o que ela é? Ela é a exigência de que o partido tenha um patamar mínimo de votos para poder ter algum tipo de vantagem. Por isso, cláusula de barreira, quer dizer, o partido que não alcança essa barreira não vai ter determinados benefícios. O partido que não tiver esse desempenho eleitoral não vai ter determinados benefícios. Havia uma cláusula de barreira prevista em lei ordinária, o Supremo declarou inconstitucional, aí o Congresso refez a cláusula de barreira por emenda constitucional, a emenda constitucional 97 de 2017. Essa cláusula de barreira, a cláusula, vamos dizer assim, definitivamente, ou a cláusula permanente, digamos assim, qual é? O partido ele vai ter que atingir essa barreira para ter o acesso aos fundos, o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha e também o acesso à rádio e TV. Então, o partido que não alcançar a cláusula de barreira não vai ter naquele ciclo eleitoral dinheiro público, nem acesso à rádio e TV. E qual é essa cláusula de barreira permanente? A cláusula de barreira, a regra permanente. Tem algumas regras de transição, tá? Tem um período de transição, mas a regra permanente, prevista lá no 17, parágrafo 3º da Constituição Federal, ela vai prever que o partido atinge a cláusula de barreira se ele alcançar 3% dos votos na eleição para deputado federal, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação e com pelo menos 2% dos votos de deputado em cada unidade da federação, ou então o partido que elege 15 deputados federais. Não é simples, viu? Não é pouco, não é pouquinho deputado não, viu? Em 1/3 das unidades da federação. Então, o partido atinge a cláusula de barreira quando? Quando o partido todo tem 3% dos votos para deputado federal no Brasil inteiro, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, 1/3 das unidades da federação está sempre, com o número de votos em cada unidade da federação pelo menos 2%, tá? Então é 3%, 1/3, 2%. Ou 15 deputados federais em 1/3 das unidades da federação. Ou seja, o partido tem que ter realmente uma força de abrangência nacional. E aí, agora atenção, se o partido atinge esse patamar, beleza, lindo, então ele atingiu a cláusula de barreira, vai ter acesso aos fundos e à rádio e TV. E se o partido não atingir essa barreira, ele não vai ter naquele ciclo eleitoral acesso a fundos e rádio e TV. E cuidado, os eleitos por esse partido podem migrar para outro partido que atingiu a cláusula de barreira. Isso daqui é uma novidade que a Constituição, uma regra que a Constituição abriu, uma porteira que ela abriu. Então, se você foi eleito por um partido, mas esse partido não atingiu a cláusula de barreira, você pode estar numa situação complicada. Aí você pode migrar para outro partido que tenha alcançado a cláusula de barreira. Você não pode sair de um que não alcançou para outro que não alcançou também. Você pode sair de um que não alcançou para um que alcançou a cláusula de barreira. E essa sua migração não vai servir, não vai afetar recursos do fundo e tempo de TV. Porque os recursos do fundo e de tempo de TV são calculados de acordo com o número de deputados. Mas aí essa migração, em virtude de não se ter atingido a cláusula de barreira, não afeta a distribuição do
tempo de TV e dos recursos do fundo partidário. Essa eu vou colocar como observação, tá? Essa eu vou colocar como observação aqui. Vamos colocar aqui para a gente poder finalizar. Então, observação. Os eleitos por um partido que não alcançou a cláusula de barreira, que não alcançou a cláusula de barreira, podem migrar, e aí não perdem o mandato, sabe? Vai ser considerado uma justa causa, podem migrar para outro partido que alcançou. Para outro partido que alcançou. Mas isso não afeta o cálculo, ou seja, essa mudança não muda as proporções, tá? Esse não afeta o cálculo dos recursos dos fundos e do tempo de rádio e TV. E do tempo de rádio e TV. Isso daqui você vai encontrar no 17, parágrafo 5º. Beleza? Aproveite aí para poder dar o print, porque aqui, meu amigo, minha amiga, você tem um esquemão pesado, um esquemão realmente completo sobre a questão dos partidos políticos dentro da Constituição Federal. Até a nossa próxima aula aqui no Estratégia Concursos.